Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém? É muito interessante esse texto porque narra o encontro de Maria Madalena com o Senhor após o disparate de ter visto aquele sepulcro vazio. As mulheres, à época em que o texto foi escrito, tinham a função de cuidar do corpo. E os irmãos, como bem sabem que um homem rico da cidade de Jerusalém, chamado José de Arimateia, pediu o corpo de Jesus às autoridades romanas para que pudesse dar a Jesus um sepultamento digno. José de Arimateia era um desses homens poderosos que seguia Jesus à distância e que não se comprometera de fato com o Senhor Jesus, mas que estava preocupado em dar um sepultamento digno a Jesus. Então José de Arimateia, tendo um túmulo que nunca foi usado por ninguém, pediu o corpo de Jesus e o sepultou nesse lugar. As mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé e as outras que seguiam Jesus no seu ministério, prepararam o corpo de Jesus com as especiarias que eram comuns que se colocasse no corpo na época, enfaixaram aquele corpo e o depositaram naquele sepulcro, sobre o qual foi rolada uma grande pedra. Na época, os sepulcros não tinham portas, era uma grande pedra que era rolada sobre aquela caverna, cavada na pedra, onde o corpo repousava. Então, no primeiro dia da semana, depois de ter guardado o tradicional descanso de sábado, onde os judeus não faziam nenhuma espécie de trabalho, Maria decide ir ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. E ao chegar lá, ela vê que aquilo que ela esperava encontrar foi completamente diferente daquilo que ela encontrou. Ela procurava cuidar de um corpo morto, mas ela encontrou um corpo glorificado. Ela esperava fazer algo por Jesus, mas Jesus fez algo por ela. Ela tinha no seu coração um temor muito grande. Ela repete um refrão várias vezes no texto que nós lemos:
roubaram o corpo do meu Senhor, tiraram o corpo dele do sepulcro, onde o puseram? Ela achava que o corpo de Jesus Cristo estava à mercê do que as pessoas quisessem fazer com ele, mas na verdade ela não sabia que Jesus Cristo mesmo havia ressuscitado e estava agora vivo. Eu quero tirar algumas lições nesse texto para a nossa aplicação nesta manhã, para que nós olhemos para dentro de nós mesmos e vejamos se em nós não há o mesmo sentimento, o mesmo entendimento que houve em Maria Madalena, que não se relaciona com Jesus Cristo crendo na sua promessa de que ele ressuscitaria, mas se relaciona com Jesus como se ele ainda estivesse morto. E para que nós, pensando sobre isso e como isso se aplica em nossas vidas, possamos mudar a nossa mentalidade e não nos relacionarmos com o Cristo sofrido, moído, sofredor, que está na cruz, sangrando e que nos denota pena, mas nos relacionarmos com Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ressuscitou dos mortos e que nos promete vida. Em primeiro lugar, eu aprendo nesse texto que Maria Madalena chora, pois ela amava Jesus e tinha dó do que foi feito com o seu corpo. Ela vai até o sepulcro procurando encontrar o corpo do Senhor. E quando ela chega lá e o túmulo está vazio, a pedra está rolada, o corpo não está lá, ela se desespera, porque ela ainda ama aquele homem que está morto. Ela é como se fosse uma mulher viúva, que ao falecer o seu marido, continua amando aquele corpo morto e demora para se desfazer dessa ideia de que o morto não pode ser amado. E ela então começa a se preocupar com aquilo e ela se angustia dizendo: onde está aquele que eu amo? Na mente dela não passa a ideia de que Jesus fez aquilo que ele havia prometido que faria, mas ela fica desesperada porque ela está preocupada com o corpo de Jesus. Ela quer se relacionar com Jesus Cristo morto. E essa é uma lição para mim e para você, para que nós atentemos a nossa vida de que o nosso relacionamento não é com o Cristo morto, mas é com o Cristo vivo. Nós não estamos querendo cuidar do corpo de Cristo, que é a sua igreja, como se o corpo de Cristo estivesse morto e necessitasse de especiarias, necessitasse de cuidados, necessitasse que suas faixas fossem trocadas. Mas nós queremos nos relacionar com Cristo e com o seu corpo, tendo o entendimento de que Ele está vivo e que nós não precisamos mais lidar com as dores da morte. Maria amava Jesus. Ela ficou preocupada com o seu corpo, mas ela não discerniu que Jesus Cristo havia ressuscitado. Nós precisamos entender que devemos amar o Senhor, porque Ele está vivo e corresponde ao nosso amor. Não é apenas um sentimento de dó, não é apenas um sentimento de remorso pelo que fizemos por Ele, mas é um sentimento de verdadeiro amor que pode ser correspondido porque Jesus está vivo e vivo inclusive entre nós que somos o seu corpo. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que Maria chora, pois se sente absolutamente sozinha. Quando Jesus Cristo morre, a esperança de Maria se acaba. Os irmãos que aqui conhecem a história de Maria Madalena sabem que ela foi alvo de um grande milagre do Senhor. Ela era uma mulher atormentada por muitos espíritos malignos que foi liberta por Jesus. E Jesus, então, tinha um relacionamento muito íntimo com aquela mulher. E o próprio Jesus, certa vez, disse que quem mais é perdoado, mais ama. Então aquela pessoa que é tirada por Jesus de um lugar de trevas, de um lugar de escravidão, de um lugar de desesperança, aquela pessoa que tem sua vida transformada por Cristo, de um ponto de vista em que ninguém acreditava que aquela vida poderia ser transformada, tem um relacionamento de profunda dependência com aquele que o salvou. E Maria tinha esse relacionamento com Jesus, ela seguia Jesus de perto, ela amava Jesus, ela queria estar aos pés de Jesus o tempo todo, e ela estava comprometida inclusive com o corpo de Jesus, mas quando Jesus morre, ela pensa assim: o que será de mim daqui para frente? Com quem eu vou me relacionar? Com quem eu vou conversar? Quem vai me aconselhar nas minhas lutas?
Eu não tenho o que fazer, eu estou só novamente, estou à mercê do poder do mal que já tomou conta da minha vida uma vez, porque Jesus Cristo está morto. E ela se angustia com isso, se sentindo completamente sozinha. Ela está preocupada com as coisas. A Bíblia diz que ela recebe esse apelido, Maria Madalena, porque ela era natural de uma cidade chamada Magdala, e ela abriu mão da sua cidade, da sua vida, de tudo que era seu, para seguir Jesus. E agora Jesus Cristo morreu, a esperança se acabou, e ela chora o choro de quem se sente só, de quem não tem esperança, de quem não vê saída. Mas ela não sabia que Jesus Cristo havia ressuscitado. E que agora, a partir daquele momento, Jesus Cristo não estaria mais com ela fisicamente, onde ele estivesse, que ela pudesse segui-lo, como fazia pelas ruas da Galileia, de Jerusalém, das regiões da Judéia. Mas agora Jesus Cristo havia ressuscitado, subiria aos céus, enviaria o seu Espírito, que permaneceria com aqueles que receberam a sua mensagem todo o tempo todo, os fortalecendo, os ensinando, os guiando. Aquele Jesus Cristo que na mente de Maria havia morrido, é o mesmo Deus do Espírito Santo que foi derramado sobre os crentes, que habita no meu coração e no seu coração, e que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Maria chora porque se sente sozinha, mas ela não discerne que Jesus Cristo havia cumprido sua missão, e que agora Deus estaria conosco. O texto de Isaías 9, que fala sobre a vida do Messias, diz: o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Ele é aquele que estará conosco o tempo todo. Então, Maria, você não precisa se inquietar sobre quem vai lhe aconselhar nos momentos difíceis. Jesus Cristo não estará mais presente corporeamente, mas o seu Espírito estará com você, e fazendo aquilo que Jesus falou: quando o Consolador que eu enviar vier, ele vos lembrará de todas as coisas. Fazendo aquilo que João escreve na sua carta, dizendo: mas vocês têm a unção do Santo, o Espírito na vida de vocês, e vocês não precisam que ninguém vos ensine nada, porque o próprio Deus vos ensina o que vocês precisam saber. Maria, não se inquiete, não chore porque você está sozinha, porque Jesus Cristo garante que o Espírito que virá é o Consolador, e cada uma das suas lágrimas será colhida por Ele, e em cada um dos seus momentos de angústia, esse Espírito estará ao seu lado, lhe fortalecendo, lhe ajudando, lhe sustentando. Nós não estamos sozinhos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não está morto, mas Ele vive. Amém? Mas em terceiro e último lugar, esse texto me ensina que Maria Madalena chora, porque ela perdeu a fé nas palavras de Jesus. Jesus Cristo havia deixado muito claro qual era o seu ministério. Chamou seus discípulos dizendo: venham após mim, deixem tudo o que vocês têm, porque nos próximos anos eu vou anunciar que o reino de Deus é chegado. Então seus discípulos deixam suas coisas e vão para uma imersão no que é chamado o ministério de Jesus. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão. O texto da Bíblia diz que Jesus e João entraram no rio, né? Então, nós somos batistas e acreditamos que no batismo a gente entra no rio, né? Então Jesus começa o seu ministério, e ele então vai fazendo as obras que Deus lhe dá para revelar, e ele então cumpre o seu ministério ali, anunciando a sua palavra, e ele deixa claro aos seus discípulos, dizendo lá no capítulo 14 de João: nós vamos agora para Jerusalém, e essa é a nossa última subida para a cidade, porque lá eu vou ser alvo da ira dos judeus, e lá eu serei crucificado, mas não se turbe o vosso coração, essa é a vontade do Senhor, e eu estou pronto para cumprir a minha missão, indo até a morte, e a morte de cruz, se necessário for. Jesus havia explicado isso para os seus discípulos. Os irmãos hão de lembrar da passagem em que Jesus diz que ele vai morrer, e Pedro fala assim para ele: Senhor, não, isso nunca vai te acontecer.
O que Jesus diz para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque você não discerne as coisas de Deus, mas você discerne as coisas apenas do ponto de vista humano. Foi para isso que eu vim, é para isso que eu estou na terra, para me entregar, perdoando os pecados da humanidade inteira. Então Jesus Cristo havia preparado os seus discípulos para a realidade do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Jesus havia falado claramente aos seus discípulos: fiquem tranquilos, porque no terceiro dia eu ressuscitarei. Mas diante da dor, diante do sofrimento, diante do sangue jorrando, diante dos pregos cravando os pulsos do Senhor, diante do grito, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Jesus dizendo: Pai, por que o Senhor me abandonou? Diante de toda aquela dificuldade, o coração de Maria vai se turbando e parece que as palavras de Jesus somem da sua mente. A promessa é esquecida. E ela agora está com o coração empedernido. E quando chega ao sepulcro, procurando Jesus e não o vê, ela se desespera, chama os discípulos, dizendo: venham, tiraram o Senhor daqui, e nós não sabemos onde o puseram. Os discípulos chegam, vem aquela situação. Um detalhe muito bonito no texto, né? As faixas estão jogadas, mas o lenço que cobriu o rosto de Jesus está dobrado. Não é alguém que tirou Jesus à força, não é alguém que o tomou de sopetão, mas é o próprio Senhor ressurreto que se levantou do sepulcro. E aquela situação vai se tornando cada vez mais comovente, a tal ponto de que Jesus ressurreto se coloca em pé diante de Maria e pergunta para ela: por que você chora? E o coração dela está tão turbado, a mente dela está tão preocupada com o corpo morto de Jesus, que ela não consegue ver Cristo ressurreto na frente dela. Eu fico imaginando essa cena como se Jesus tivesse feito assim, no ombro dela: Maria, Maria, acorda Maria, Maria! E ela então volta daquele sonho, daquele transe que ela estava, daquela preocupação, daquilo tudo, e ela olha e fala: Raboni, é o Senhor que está aqui, mestre, o Senhor está aqui, o Senhor ressuscitou como havia dito. Jesus fala: é claro, eu ressuscitei como eu havia dito. E ela então lembra das palavras do Senhor, e ela, eu imagino que ela ficou ali agarrando o Senhor, abraçando o Senhor, beijando o Senhor, adorando o Senhor, a ponto de Jesus ter que dizer para ela: me solta, me deixa, eu vou encontrar os discípulos lá, mas agora, eu não vou para o Pai agora, não precisa ficar me segurando aqui, eu não vou subir agora, eu ainda vou estar com vocês mais um tempo. A realidade da dor e da morte tira da mente de Maria a lembrança da promessa e das palavras de Jesus Cristo. Nós precisamos trazer à memória aquilo que Jesus Cristo nos falou, e aquilo que de fato aconteceu, olharmos para o Cristo vivo e não para o Cristo morto na cruz. De fato, muitas pessoas têm se esquecido das palavras de Jesus, daquilo que ele prometeu à sua igreja, daquilo que ele falou sobre a vida dos crentes, das promessas que ele ainda não cumpriu, mas cumprirá no tempo devido. E nós precisamos viver à luz dessas promessas, à luz dessas palavras, nos relacionando com o nosso Senhor Jesus Cristo, tendo uma vida aos pés dele. Nós não podemos andar como Maria, transloucados, tão preocupados, tão inseguros, tão inquietos com as coisas dessa vida, a ponto de nós não conseguirmos ver Jesus Cristo conversando conosco no nosso dia a dia. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para a realidade de que nosso Senhor Jesus Cristo está vivo e quer falar comigo e com você em todos os dias da nossa vida. Maria, que chega àquele sepulcro dizendo assim: o que aconteceu? Que horror! Tiraram a pedra, levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Discípulos, venham aqui ver. Pedro talvez fosse gordinho, né? Porque João chegou antes dele correndo no sepulcro. Venham ver, onde que colocaram o Senhor? O que aconteceu? Você é o jardineiro, onde que está o Senhor? Alguém sabe de alguma coisa? O que aconteceu?
essa mulher que chega ao sepulcro procurando um corpo, inquieta, insegura, com a mente completamente perturbada, sai desse lugar, no versículo 18 do texto que lemos, dizendo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E ela sai anunciando essa mensagem: eu vi o Senhor, Jesus Cristo voltou dos mortos, Ele está vivo, e Ele prometeu que vai encontrar os irmãos da Judéia. E o Senhor ressuscitou, Ele está vivo. Que essa seja a minha mensagem e a sua mensagem nessa Páscoa. Primeiro, não vivendo como pessoas que estão perdidos no eterno sábado do silêncio. Cristo morreu pelos seus pecados e lhe deu acesso à salvação. Glória a Deus por isso. Mas Cristo lhe deu vida nova. Cristo está vivo e deseja ter vida com você. Então não viva apenas pelo que Jesus fez, mas viva por quem Jesus é, pelo que Ele está fazendo hoje, pelo que Ele tem falado com você hoje. Não seja como Maria, que tendo Jesus ressurreto à sua frente, foi incapaz de percebê-lo. Perceba o que Jesus está fazendo na sua vida. E anuncie essa palavra, porque infelizmente, o Brasil é um país dito cristão, mas muitas pessoas ainda não aprenderam que Jesus Cristo está vivo. E muitas pessoas que eu e você conhecemos ainda adoram um Cristo morto, ainda servem um Cristo morto, ainda se preocupam com Jesus como se Ele carecesse do nosso cuidado, da nossa misericórdia, do nosso dó. Jesus Cristo está vivo, Ele é todo poderoso, e que nós anunciemos isso para a libertação de pessoas que ainda estão presas a uma mensagem incompleta. Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar por essa palavra. Maria, por que você está chorando? Igreja do Senhor Jesus Cristo, esta manhã, por que você está chorando? Por que você está tão nervoso? Por que você está tão triste? Por que você está tão cego espiritualmente? Por que você está tão frio no seu relacionamento com o Senhor? Talvez é porque você tem se relacionado com um corpo morto no sepulcro. E não tem se relacionado com um Cristo vivo. A voz de Jesus Cristo para Maria é a voz de Jesus Cristo para mim e para você esta manhã. E o Jesus que disse Maria, diz esta manhã, Felipe. O Jesus que disse Maria, diz Rejane, diz Rogério, diz Joel, diz Josias, diz Nídia, diz vários nomes. O nome de cada um de nós, nos chamando a reconhecer a sua ressurreição. O que você espera para viver a vida nova que Jesus Cristo tem para você? O que você espera para fazer da ressurreição o seu estilo de vida todos os dias? Não permita mais que seus pecados continuem ferindo Jesus, mas viva em novidade de vida, porque aquele que venceu nos chama para vencer. Coloque a sua vida diante do Senhor e ore comigo por aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração esta manhã. Jesus, nós estamos diante da Tua palavra esta manhã, nessa celebração tão especial, quando nós lembramos da Tua ressurreição. O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Obrigado, Jesus, pela Tua vida em nós. Obrigado, Jesus, porque podemos orar a Ti e receber resposta, porque o Senhor vive em nós e através de nós. Nós queremos essa manhã, Deus, tirar o coração de Marta preocupada do nosso peito e colocar no nosso coração o coração de Maria, que Te adora com tudo que tem. Nós queremos tirar de nós o coração de Maria Madalena, preocupada com o corpo morto. E queremos colocar diante do Senhor o coração da Maria transformada, que declara pelas ruas,
Eu vi o Senhor. Renova a nossa fé esta manhã, Senhor. Renova a nossa esperança no Senhor. Não nos deixa querer de Ti apenas a salvação. Não nos deixa querer do Senhor apenas a cruz. Mas nos ajuda, Senhor, a querer do Senhor a ressurreição, a vida nova, a transformação, a vitória do Senhor em nossas vidas. Nos enche de Ti, nos enche da Tua presença e nos ajuda para que em cada dia da nossa vida possamos ver o nosso Raboni, o nosso mestre, glorioso, assentado à direita do Pai como está, e que possamos ansiar a Tua volta, porque um dia o Senhor virá, e nós queremos estar lá, na presença do Senhor. Guia-nos, orienta-nos, e enche-nos do Teu poder, é o que pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.